Boa tarde a todos. Meu nome é Jacilene, sou assistente social de um serviço chamado SPVV. É um serviço que a gente atende crianças, adolescentes, vítimas de violência doméstica. E estou passando aqui para contribuir com informações sobre o Setembro Amarelo. Por que o amarelo? Poderia ser de outra cor. Então, talvez pensar que nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, Mike, ele estava em sofrimento psíquico, um sofrimento profundo psicológico, e aí ele cometeu suicídio. Né? Seus familiares, seus amigos não tinham percebido que ele estava nesse sofrimento. E aí no velório, eles decidiram fazer uma cesta com alguns cartões. E nesse cartão, eles colocaram uma frase que se precisar, peça ajuda. E aí, com a fitinha amarela. E essa fita representava um carro Mustang que o Mike gostava muito, inclusive ele reformou esse carro. E aí, para homenagear esse carro, eles colocaram essa fitinha amarela. E daí muitas pessoas começaram a pedir ajuda. E aí houve uma comoção. Muitas pessoas começaram a pedir ajuda. E aí, diante disso, no dia 10 de setembro, o Dia Mundial de a Prevenção do Suicídio. Então, nesse momento, do mês de setembro, todos se voltam para esse tema. É um tema complexo, mas é um tema que a gente precisa falar, trazer à luz da reflexão em todos os espaços. A gente precisa falar sobre essa temática, né? Porque muitas pessoas estão em sofrimento psíquico, não vê uma ajuda, como ajudar, e as pessoas ao estão ao redor deles precisam identificar. Eu acredito que a gente só consegue ajudar o outro quando nós somos informados e quando nós temos conhecimento sobre a temática. Podemos pensar que ajuda não é um ato de fraqueza, mas muitas vezes, muitas pessoas que estão pensando ou ideação suicídio ou tentando praticar um ato de suicídio, estão no momento que cabe às pessoas que fazem parte da rotina dessa pessoa, seus amigos, familiares, ficarem muito atentos para que eles consigam aí chegar até os profissionais que são necessários. A Organização Mundial de Saúde, ele traz que é em torno de 14 mil. E se nós levarmos em consideração que há também uma notificação, uma subnotificação em caso de suicídio, a gente pode imaginar que esse número é muito mais alarmante do que a gente imagina. Então, acho que a gente precisa falar sobre essa temática e a gente precisa pensar que, às vezes, essas pessoas que estão em sofrimento psíquico, eles não vão ter condições e força interna para eles buscarem ajuda. A nossa responsabilidade e o nosso cuidado, principalmente quem está ao lado dessas pessoas. Elas precisam identificar os riscos, identificar os sintomas, sinais que algumas pessoas dão para dizer, para demonstrar que eles não estão bem. Então, cabe a essas pessoas que estão ao redor. Pensar que uma situação que a gente identifica, que um dos sinais que essa pessoa pode emitir, e que quem está ao lado tem que estar muito sensível para conseguir captar essa mensagem, é o próprio pensamento. Uma pessoa que fala muito em morte. Outro sinal é a alteração de humor. Então, essa pessoa, ela está em sofrimento, de repente ela muda de humor quando você se aproxima, começa a falar. Alteração de humor também é um dos sinais que a gente precisa ficar alerta. Outros são os avisos, que essas pessoas que estão em sofrimento psíquico, eu tenho vontade de morrer, ou então se eu morrer, ninguém vai sentir falta, a minha morte não vai fazer diferença nenhuma para ninguém. Então, ela vai dizendo para você, tentando avisar você de que algo não está legal. Outra situação é diante desse complexo momento dela, entre alteração de humor, falar muito de morte, de repente ela tem uma melhora súbita, de que vai morrer, que a vida não serve para nada, e de repente ela vai dizer, tô melhor, não penso mais nisso, bem melhor, né? Melhorei, não tive mais problema nenhum, agora tô ótima. Então, esse é um sinal também de que ela já levou em consideração, ela aceitou a situação de que a morte é um caminho viável para ela. Então, ela aceita, né? Ela chegou na conclusão de que realmente é só a morte que vai ajudar a ela sair desse sofrimento todo. Então, fiquemos cuidados com essas melhoras súbitas dessa pessoa, que ela tem um histórico já, né? A outra é o desapego, né? Então, muitas pessoas que têm muito cuidado com suas coisas, com ela tem um desapego. De repente, ela tem todo um cuidado, todo um zelo para essas coisas, e de repente ela vai meio que distribuindo, meio que doando. Ela vai tendo esse momento de desapego. Então, outro elemento, outro sinal, é a mudança de rotina. Então, ela entrava dentro de uma rotina. E com esse sofrimento, percebe-se que ela não vai mais nos mesmos lugares. Ela não frequenta as mesmas casas. Então, ela tinha um costume de visitar sempre a mãe. Então, ela deixa de visitar a mãe porque ela não quer ter esse contato, ela não quer ter essa despedida. E a outra é a irresponsabilidade. Ser uma pessoa que era muito responsável, tinha suas coisas muito bem adequadas, organizadas, e de repente você percebe que é uma pessoa que ela ficou irresponsável, ela se coloca em risco a todo momento, porque na cabeça dela, ela não tem mais sentido dessa proteção, dessa responsabilidade, uma vez que ela está pensando em tirar a própria vida. Então esse é um dos sinais, e que a gente fica alerta, porque nem todas as pessoas dão os mesmos sinais. Acho que um sinal assim que é gritante é a pessoa que fala sempre em morte, te desvalorizando a sua vida. Porque na verdade, a pessoa que comete o suicídio, ela na verdade ela não quer morrer. Ela quer acabar esse sofrimento que ela não sabe compreender, ela não sabe de onde vem, ela quer acabar com esse sofrimento. E aí ela não vê estratégia nem alternativa de mudar de comportamento, de mudar de situação. E ela enxerga aí só a morte, que pode dar um ponto final no sofrimento, mas não é na vida. Uma coisa que a gente pode pensar, então, como identificar esses sinais, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que está ao meu lado? Precisa levar em consideração o próprio pensamento dela de morte. Então vamos valorizar porque ela pode chegar a realizar o que ela está dizendo. Outra coisa é escutar atentamente. A gente precisa escutar atentamente essa pessoa que precisa verbalizar sobre os seus sentimentos. Às vezes, quando a gente identifica um sofrimento mais latente, a gente se coloca no papel de escuta, você ouvir o outro lado. E essa escuta tem que ser atentamente, sem valor de juízo de valores, nem a moral, né? Então vamos escutar atentamente tudo
tudo que ela está falando, sem procurar interromper, sem fazer comparações, sem dizer para ela, nossa, como é que você está assim? Você tem um emprego bom, você tem um marido, você tem uma mulher, você tem filhos, olha a casa maravilhosa que você tem, olha quantas coisas boas que você tem, seu marido é tão bom para você. Isso é péssimo, isso não ajuda, muito pelo contrário, isso contribui aí para ampliar o sofrimento dessa pessoa. Uma outra situação que você pode colaborar é após o relato e ela dizer que vai tirar a própria vida, que ela pensa no suicídio como a última solução dos seus problemas, a gente não deixar essa pessoa só. Ela não precisa ficar só, ela não pode. E caso você precise se ausentar, você precisa deixar uma pessoa sempre em alerta. Então essa pessoa, de preferência, não deixar essa pessoa só, porque nesse momento que ela estiver sozinha, ela pode cometer o suicídio. Uma outra situação de que você pode ajudar é apresentar para elas quais são os serviços e lugares que podem ajudar ela. Então, acho que apresentar o CVV, que é um 188, que é online, e a pessoa que vai estar do outro lado, ela vai conseguir fazer essa escuta, orientar e fazer as orientações necessárias, os encaminhamentos. Outra situação é você saber que existe os CAPS, esses CAPS, eles são de portas abertas, ou seja, para a pessoa chegar até o CAPS não precisa de um encaminhamento. Ela sozinha pode comparecer, como também, se você identificar esse sofrimento latente, se percebe que essa pessoa pode fazer algo com a vida dela, você pode inclusive se colocar à disposição para você acompanhar. Se não tiver o CAPS próximo, a UBS, vá na UBS, procure a assistente social, procure o psicólogo, atendente, conte um pouquinho da história, que eles vão procurar um profissional para atender, para poder conseguir fazer aí os encaminhamentos possíveis e fazer uma escuta. Outra coisa é informar para a família. Às vezes você, amigo ou mais próximo dessa pessoa, conseguiu identificar, porque você teve o conhecimento, a informação sobre alguns sinais que foram importantes, né, dentro desse contexto do sofrimento psíquico, você identificou alguns sinais, e aí você tem que conversar com a família, com os amigos, para que eles fiquem cientes e para que eles fiquem próximos dessa pessoa, para que realmente possam fazer a prevenção desse suicídio. Segundo alguns dados, eles dizem de 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Eu fico preocupado com esses dados, mas significa que as pessoas que tentam suicídio, eles dão sinais. E aí talvez pensar que a pessoa por si só ela não vai ter condições e força interna de buscar ajuda. Então essas orientações, essas informações que eu estou dando, talvez seja para a gente ficar atento ao nosso redor. Quem são as pessoas ao nosso redor que pode estar em sofrimento psíquico e nós não podemos enxergar? O que nós não se atentamos? Acolher também as famílias, né, para que eles também saibam lidar. É que não dê solução. No sentido de que você talvez não tenha conhecimento suficiente. Então, não dê soluções, porque você talvez não seja a pessoa especializada para conversar com elas, né? Então, talvez encaminhar para os lugares adequados, CAPS, as UBS, porque são profissionais especializados que possam contribuir. Quando nós pensamos no suicídio, a gente também tem que falar sobre prevenção. Então, na minha avaliação, é que a gente precisa trabalhar desde cedo com os nossos filhos para falar sobre emoções. Então, se desde pequenos eu promovo dentro da minha casa, ou nos espaços que crianças e adolescentes estão frequentando, e a gente pensar sobre quanto é importante você falar das suas emoções, porque nem sempre o outro vai saber o que você está aqui sentindo. Se você não fala, se você não promover esse espaço de fala, talvez a gente vai ter um adulto que vai conseguir lidar melhor com suas emoções, porque ele tem um hábito, foi criado um hábito lá atrás, para que ele possa falar de suas emoções. Se nós trabalhamos, eu, por exemplo, trabalho no SPVV, que atende criança e adolescente, dentro do nosso processo de atendimento, a gente promove grupos para falar sobre isso, sobre subjetividade, né, sobre projeto futuro, sobre direitos, sobre sexualidade, sobre os tipos de violência, né, sobre relação afetiva, sobre figuras protetivas. Então, a gente promove espaço para que crianças e adolescentes comecem a falar. Pelo menos tenham um costume, cria-se uma cultura de se falar de si mesmo. O que tenho aqui? O que eu tenho aqui? Se eu não falar, o outro não vai saber. Muitas vezes o outro não tem bola de cristal, né? Então, talvez se a gente preparar nossas infâncias e as nossas adolescências para falar sobre as emoções, talvez nós vamos contribuir aí com ele para que ele se torne um adulto que tenha menos problemas de falar das suas emoções, porque se criou essa cultura. Uma outra possibilidade também, além de oportunizar esse espaço, é a gente pensar que desconstruir essa cultura do machismo. Então, hoje, não só em quem comete suicídio não é só homem, não é só mulher. Então, hoje, crianças estão cometendo, adolescentes, adultos, homens e mulheres, como os idosos. Então, a gente fica muito atento quem está ao redor dessa pessoa, quem é a figura protetiva dela, figura rede de apoio. Então, talvez hoje minha fala vão mais para as pessoas que estão ao lado dela ficarem muito atentos, porque cada um de nós fazemos parte da rede de apoio de alguém. Então, esse alguém é conhecido meu. Precisamos ficar latente em nós a sensibilidade para que nós possamos enxergar no outro, talvez, possíveis problemas, seja no início, né, para que a gente possa ir dialogando, oferecer nosso ombro para uma escuta. Mas uma escuta qualificada, uma escuta humanizada, uma escuta sem juízo de valores, sem a moral, muito menos fazendo comparações, né? Então, que o mês de setembro seja um mês que a gente volte para esse tema. Em qualquer espaço, se você é um profissional, não importa qual a política que você esteja atuando, qual a sua função, todos nós precisamos contribuir aí com a troca de informações. E eu agradeço. Muito obrigada e um beijo.